Pessoal, vamos lá? Bom dia para todos, bom dia para todas, né? Hoje, então, nós estamos dando início a mais um preparatório da Polícia Militar do Estado de Goiás. Tá, vamos lá. A maioria que já me conhece, claro, quase que a totalidade, mas eu não vou deixar de me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Sou o professor Rodolfo Souza e nesse preparatório eu terei o prazer de trabalhar 3 disciplinas com vocês. Eu vou trabalhar Direito Administrativo, Processo Penal e Direito Penal Militar, tá bem? Vou trabalhar essas 3 disciplinas com vocês ao longo desse preparatório. Tá, a primeira coisa que eu gostaria de pedir, porque tem muitos alunos aqui na sala que estão retornando aos estudos. Alguns estão continuando, né? Porque eu tenho alunos aqui na sala, por exemplo, que acabaram agora, né? Na verdade, ontem, o preparatório da Polícia Civil do Estado de Goiás, estão prosseguindo nos estudos. Eu tenho outros aqui que eu estou olhando, que estão retornando para casa, que ficaram distantes há algum tempo, mas estão voltando mais uma vez para o alvo. Mas eu gostaria de pedir uma gentileza para todos, independentemente de qual condição você estiver. Seja iniciando pela primeira vez um preparatório, seja dando continuidade ao preparatório, ou seja, então, retornando ao alvo preparatório. Eu gostaria de pedir uma gentileza para vocês. Nós estamos em reta final de preparação. O que é reta final de preparação? Nós temos uma data para a prova da PC, ou da PM, perdão. Qual é a data da prova da PM? Dia 15 de janeiro. Para o cargo de soldado, né, e o edital foi alterado, a prova de cadete agora já não é mais dia 22, mas dia 29 de janeiro. Né? Então, dia 15 de janeiro, a prova de soldado, e dia 29 de janeiro, a prova de cadete, certo? Então, eu gostaria de pedir a gentileza para todos. Como nós estamos numa reta final, não me interessa qual é como dizer assim, não me interessa qual é o nível que você se sente, em termos de aprendizado, de conhecimento, esquece. Você precisa, nesse momento, despir-se de qualquer vaidade numa preparação para concurso, pegar o seu caderno e recomeçar. Beleza? Então, para mim, não me interessa se você está continuando, começando ou reiniciando. Você vai pegar o seu caderno e vai anotar tudo mais uma vez. Eu vou falar por quê, qual a razão disso. Nós estamos numa reta final, você vai ter muito trabalho daqui para frente. Este preparatório tem muitas disciplinas, é conteúdo pra caramba, né? E é claro que se você tiver um caderno bem elaborado, você vai ter mais facilidade de memorização do conteúdo e de revisão do conteúdo quando você estiver naquelas semanas, né, que antecedem a prova, nos últimos dias, aqueles dias pré-prova mesmo, tá? Na semana anterior à prova. Joia? Tá, eu não quero ficar perdendo muito tempo com vocês. Dentro do direito administrativo, eu terei 8 aulas, tá certo? Então eu terei 8 aulas dentro do direito administrativo com vocês. Essa aqui é a quantidade de aulas e eu vou trabalhar este conteúdo nas nossas aulas, tá bem? Então aqui até o término desse preparatório, eu vou trabalhar os tópicos que estão aqui no quadro. Quais são esses tópicos? Eu vou trabalhar aqui, ó, Direito Administrativo, Conceito, Fontes e Princípios, que é o tópico da aula de hoje. Depois, Administração Pública, Administração Direta e a Indireta, certo? Vou trabalhar ainda Agentes Públicos, né? Cargos, empregos e funções públicas. Atos administrativos, conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies, eu não coloquei aqui só por conta de espaço. Poderes administrativos, então, poder vinculado, discricionário, regulamentar, de polícia, hierárquico, disciplinar, tá certo? Controle administrativo, né, administrativo, legislativo e controle judicial, e a responsabilidade civil do Estado. Então, esses serão os tópicos que nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas de direito administrativo. Tá. Agora eu vou lançar um outro desafio para todos vocês e eu gostaria de bastante atenção. Qual é? Você está vendo aquela frase ali? Ao longo dessa semana, eu vi uma reportagem numa revista, na revista Exame, e aí a reportagem trazia exatamente aquele título: Ser excepcional não é dom, mas muita disciplina e trabalho duro. Coloquei o aqui que me corrigiram, mas trabalho duro, certo? Resultados acima da média requerem um esforço acima da média. Então presta atenção. Olha, às vezes você vê alguém, você vê uma pessoa
que ela obteve um resultado que você fala assim, essa pessoa, até no linguajar militar, porque aqui eu posso falar nesse linguajar para vocês, né? Você vai falar assim, essa pessoa é pica, né? Na linguajar militar, o cara é foda, né? Até dizem assim, no linguajar bem mais engraçado, é o pica das galáxias, né? Tem colegas aí que estão aqui na sala, que são militares e sabem que essas expressões são muitas vezes utilizadas dentro do ambiente militar. Então, se você já viu alguém nessa condição, você fala assim, fulano é pica, ou seja, é foda, já passou em muito concurso, já viu alguém nessa condição? Então é bom você saber que essa pessoa não tem um dom. Esta excepcionalidade é fruto, olha só, de disciplina e de trabalho duro. Tá certo? Então ser excepcional não é um dom. Ser excepcional é fruto de disciplina e de trabalho duro. Tá certo? Quer ser aprovado? Tem a prova aí da PC de Goiás, que eu acredito que a maioria vai fazer aqui ainda no dia 16 do próximo mês. Tem a prova da PM, que está por vir no mês de janeiro. Antes disso ainda, nesse período, tem no mês de dezembro, prova do bombeiro, o edital deve ser publicado hoje, né? Prova de bombeiro dia 4 para cadete e dia 11 para soldado de dezembro, né? Do mês de dezembro, está por aí já para ser publicado. A gente imagina que hoje o edital será publicado do Corpo de Bombeiros, ou seja, tem prova por demais pela frente. Quer sucesso? Quer ser o excepcional que vai ser aprovado nesses concursos? Então, você precisa de ter o quê? Disciplina e trabalho duro. Porque a excepcionalidade exigem disciplina e trabalho duro. Beleza? Vamos lá? Então vou apagar isso aqui, vamos para a aula. Eu quero tudo aí no caderno com vocês, beleza? Olha só. Tá, nós vamos ter a aula e ao final da aula de hoje eu vou ligar o Datashow aqui e vou responder com vocês 3 questões da Funrio sobre o nosso tema da aula, tá bem? Para vocês irem já se sensibilizando com o estilo de questões que esta banca realiza. Pode ser assim? Então vamos lá, tópico 1 de aula, né? Vamos lá, coloque aí no seu caderno, conceito de direito administrativo. Conceito do direito administrativo. Eu quero que todo mundo fique atento com as diferenças que eu vou trazer para a aula. Eu quero ser mais objetivo. Eu não vou ficar perdendo tempo com vocês. Eu compreendo o estilo de prova e imagino o que pode cair lá. Então, vou ser bem objetivo com vocês. Eu não vou ficar aqui perdendo muito tempo, tá certo? Beleza, volta para cá. O que é o direito administrativo? O que é o direito administrativo? De uma forma muito simples, o direito administrativo é o ramo do direito que estuda a administração pública, tá certo? De uma forma muito simples, o direito administrativo, ele é o ramo do direito que vai estudar o quê? A administração pública. E o que é essa administração pública? Quando nós formos ter aula, você deve ter percebido aí que nos tópicos que eu coloquei aqui no quadro, que eu acabei de apagar, o segundo tópico era administração pública. E eu coloquei a administração direta e a administração indireta. Quando nós formos estudar a administração pública, eu vou dizer que a administração pública é o conjunto de, olha só, é o conjunto de órgãos. A Bárbara está rindo de mim aí agora. Não é, Bárbara? Órgãos de agentes e o que? Entidades. Então, olha só. Eu quero que você entenda que o direito administrativo, ele é o ramo do direito que vai estudar a administração pública. E o que é a administração pública? São os órgãos, os agentes e as entidades que desenvolvem aquilo que nós chamamos, de atividade administrativa. Que desenvolvem aquilo que nós chamamos e denominamos de atividade administrativa. Venha só. Então, o direito administrativo
ele é o ramo do direito que vai estudar os órgãos, os agentes e as entidades que vão desenvolver a atividade, o quê? Administrativa. Uma questãozinha muito simples em prova, mas que é muito recorrente nela também, né? É a questão quanto a qual ramo do direito pertence o direito administrativo. Porque os romanos, quando eles começaram a estudar o direito, eles fizeram a divisão dele em direito, olha só, direito público, e também fizeram a divisão dele em direito, o quê? Privado. Direito privado. Olha só, o que é o direito público? O que é o direito público? O direito público é composto de um conjunto de regras que vai disciplinar as relações entre o Estado e a sociedade. Já o direito privado, ele é composto por um conjunto de regras que vai estudar as relações que há entre os particulares. Particular, e olha só, particular. Qual é a diferença que há entre o direito público e o direito privado, fora essa questão de quais, né, para que servem as regras do direito público e para que servem as regras do direito privado? O direito público, por disciplinar as relações entre Estado e sociedade, é caracterizado por uma acentuada desigualdade. Professor, como assim? O direito público, por disciplinar as regras entre Estado e sociedade, ele é caracterizado por uma acentuada desigualdade. Nesse ramo do direito, o Estado se sobrepõe à sociedade. Por quê? Porque o Estado defende os interesses da coletividade. Tá certo? Já no direito privado, a característica marcante é a igualdade nas relações entre os particulares. Particular contra particular está em condição de absoluta igualdade. Certo? Tá, olha aqui. O direito administrativo, segundo os administrativistas, o direito administrativo é ramo do direito público. Por que ele é ramo do direito público? Porque as regras do direito administrativo vão disciplinar as relações entre os órgãos, os agentes e as entidades que desenvolvem a atividade administrativa e a sociedade. Ou seja, o direito administrativo ele é ramo do direito público porque disciplina a administração pública na sua relação com a sociedade. E nesta relação, a administração pública está em condição de superioridade. Beleza? Vamos colocar esse conceito rapidamente no seu caderno? Vamos lá. Consiste no ramo do direito público, responsável pela disciplina. Então, consiste no ramo do direito público, responsável pela disciplina, dos órgãos, agentes e entidades, Então, consiste no ramo do direito público responsável pela disciplina dos órgãos, agentes e entidades que desenvolvem a atividade administrativa. Eu gostaria de reafirmar aquilo que eu disse hoje. Anotem, por gentileza. Esqueça, pensa o seguinte, ó. Quer ver um motivacional para você anotar? Pensa que vai ser a última vez que você vai passar nesse concurso. Beleza? Pensa assim, professor, é a última vez que eu vou anotar, então eu vou anotar. É a última. Porque agora eu vou só fazer a prova lá em janeiro e pronto. Vou pegar esse caderno, vou mandar no latão, vou pôr álcool, fogo, beleza. Acabou o negócio. Beleza? Vamos lá? Volta para cá, gente, ó. Tópico 2, fontes. Tópico 2, fontes. Vamos lá, fontes. Então, compreender o conceito de direito administrativo, né? Ele é o ramo do direito público responsável pela disciplina dos órgãos, agentes e entidades que desenvolvem a atividade administrativa. Em outros termos, é o ramo do direito público que estuda a administração pública. Tudo bem? Joia? Volta para cá. Fontes. O que são fontes? Fontes, na verdade, é o quê? Onde algo nasce, surge.
é de onde você vai extrair o direito administrativo. Então, quando você identificar lá na prova fontes do direito administrativo, entenda, a pergunta quer saber de você aonde o direito administrativo ele é encontrado, aonde eu posso prospectá-lo, onde é possível a sua produção. Vamos colocar esse caderno? Vamos lá? Coloque aí. Consiste nos meios de produção do direito administrativo. Consiste nos meios de produção do direito administrativo. Vocês vão assustar com uma coisa. Quem está acostumado a estudar para o CESP, né, e está estudando aí para a prova da PC, que vai ser no próximo dia 16, quando começar a ver as questões que nós trouxemos para esta aula, às vezes você pode ficar assustado. Professor, mas sério? É só isso? Sim, é isso. Entenderam? Eu quero que vocês tenham essa compreensão. A expectativa que nós temos em relação à prova da PC, dia 16, e à prova da PM, no dia 15 de janeiro, são expectativas muito diferentes. Eu imagino que nós vamos ter um grande número de alunos frustrados dia 16. Por quê? Porque mesmo aqueles que forem aprovados vão sair de lá com a sensação de terem ido mal na prova. Porque a prova da PC vai ser tipo assim, o cara vai mal, mas vai ser aprovado porque todo mundo vai mal. Entenderam a lógica? É sério, ouça o que eu estou dizendo. Agora, e a prova da PM, como que vai ser? Olha, observem. Mesmo o cara que vai se fuder na prova, vai sair de lá com a sensação de que foi bem. Estão entendendo a diferença? Porque acontece isso. Acontece. Eu vou dar um exemplo. Os colegas que foram fazer o concurso em Minas Gerais, prova de soldado, que foi realizada em dezembro de 2015, ano passado. Todo mundo que foi, saiu de lá falando assim, a prova foi fácil. Mas não quer dizer que todo mundo que fez foi aprovado. Então teve gente que saiu de lá e falou assim, a prova foi fácil. Você passou? Não. Entenderam? Porque realmente a prova foi fácil. Agora, quando você chega nos colegas que fizeram, também no ano passado, a prova de agente prisional, que a Funiversa realizou, aí você chega, o que você achou da prova? O cara fala assim, foi, né? Pica, foi foda. Mas e aí, você passou? Passei. Por quê? O ponto de corte na prova de agente prisional foi baixo. O ponto de corte foi baixo. Eles colocaram um limite lá para não ser eliminado, que era de 40%. Teve regional que o ponto de corte foi 40%. Ou seja, quem fez o mínimo que estava no edital, para não ser eliminado do concurso, foi fazer as outras etapas dele. Foi aprovado. Tamanha a dificuldade que a prova né, possuiu, que a prova foi realizada. Estão entendendo? Eu imagino que a prova da PM e a do bombeiro, que nós vamos realizar, vai ter muita gente saindo com a sensação de que a prova foi fácil, mas não quer dizer que será aprovado. A prova da PC, a sensação será diferente. Porque o CESP, a banca selecionada, eu não estou falando aqui questões de instituição, PM ou PC, eu estou falando questão da banca selecionada para a realização do concurso. Estão entendendo? O CESP, que foi selecionada para fazer a prova da PC, todo mundo já sabe. Ninguém está esperando o melhor. Está todo mundo esperando o quê para o CESP? O pior. Então vai ter gente que vai sair com a sensação de frustração, mas vai conseguir obter o resultado da aprovação. Vamos lá? Vamos para cá? Olha só. Venha só. Tópico 2. Fontes, então. Coloquei o conceito, né? Rapidinho, gente, ó. Quando a gente vai estudar fontes do direito administrativo, elas são divididas em dois grupos. As fontes são divididas em dois grupos. Eu tenho, primeiramente, você vai por aí, ó. Tópico 1. As fontes primárias. Fontes primárias. Presta atenção. Olha só. Quando eu falo de fontes primárias, eu estou falando daquelas fontes de observância obrigatória. Então, as primárias é como dizer, elas são obrigatórias. Como assim, professor? A administração pública fica subordinada a elas. A administração tem o dever de acatar as fontes primárias. Estão entendendo? A administração tem o dever de acatar as fontes primárias. E quais são as fontes primárias? Só duas, gente. Você só precisa levá-las. Ó, a lei. Na verdade, é só ela. A lei. Certo? Na verdade, é só ela. Só que para que você
tenha compreensão, né, a real compreensão, eu vou colocar, além da lei, vou colocar aqui, ó, a Constituição. Só lembrando que a Constituição, ela já é lei. Por isso que eu disse que a fonte primária é apenas a lei. Porque a Constituição, ela já é lei. Ela é lei. Na verdade, é a lei mais importante do ordenamento jurídico de um país. Agora, olha só. Olha só. Aí, eu olho para a Funiversa, eu olho para a matéria de direito administrativo, vejo como a Funiversa gosta de cobrar lá na prova e digo, gente, a leitura do artigo 37. A leitura do artigo 37. A 41 da Constituição Federal vai salvar as 6 questões de direito administrativo que terão na sua prova. Professor, como você está dizendo 6 questões, se o edital não faz essa divisão? É porque no concurso passado havia essa divisão. No concurso passado havia divisão por matérias, por disciplinas. E direito administrativo teve 6 questões. Então eu estou jogando conforme no concurso, no edital passado. Tá certo? Conforme no concurso, conforme no edital passado. Então olha só, fonte primária, aquelas que são de observância obrigatória, que a administração está vinculadas a ela. A lei e a Constituição, sendo que você precisa fazer uma leitura obrigatória do artigo 37 a 41. Eu sempre falo isso, mas aqui na FUNRIO, esta obrigação eu vejo como ainda maior. Tá bem? Vamos lá. 2.2. Fonte secundária. Então, as secundárias. Olha aí, ó. O que são fontes secundárias? O que são fontes secundárias? Secundárias são aquelas fontes que não são de observância obrigatória. Então, elas não são obrigatórias. Portanto, não obrigatórias. Por que eu estou colocando essa expressão não obrigatória em preto aqui? Por quê? Porque às vezes a prova não vai dizer para você que a fonte é secundária. Vai dizer que ela não é de observância obrigatória. Tá certo? Por isso, quais são as fontes secundárias do direito administrativo? Quais são as fontes secundárias do direito administrativo? Vamos lá. Vamos trabalhá-las aqui. Gente, você precisa somente memorizá-las. Tá bem? Você precisa somente memorizá-las. Quais são elas? Primeiro, ó, letra A. Coloque aí. A doutrina. Doutrina. O que é a doutrina? A doutrina é a ciência do direito administrativo. Coloque na frente assim, ó. Ciência do direito administrativo. É só isso que você precisa saber. Gente, a doutrina é o conjunto de teses jurídicas elaboradas pelos estudiosos desse ramo do direito. Por isso que a gente diz que a doutrina é a ciência do direito administrativo. Compreenderam? Mais uma vez, a doutrina é a ciência do direito administrativo. Tá. Professor, onde que eu encontro ela? São, né, os diversos manuais, os diversos livros que são produzidos pelos estudiosos do direito administrativo. Joia. Letra B. Qual que é a segunda fonte secundária do direito administrativo? Segunda fonte secundária do direito administrativo. Vamos lá, foca aqui. Você que está no fundo, você que está aqui na frente, a sala está absolutamente lotada, né? Totalmente lotada. Você pode olhar aí para o fundo e ver. Tem 220 pessoas aqui. Foram 220 contratos que nós fizemos para essa turma da manhã. Está absolutamente lotado. Então volta para cá. Olha só. Letra B. Letra B. Qual que é a segunda fonte do direito administrativo? Qual é ela? A jurisprudência. Tá, coloque aí rapidamente, jurisprudência. Agora, o que é jurisprudência? O que é jurisprudência? São decisões reiteradas dos tribunais. Coloque aí rapidamente. Eu vou, por exemplo, que eu já trabalho, mas agora ele tem nós temos uma condição maior de afirmá-lo. Então, são decisões reiteradas dos tribunais. Decisões reiteradas dos tribunais. Olhem para mim todo mundo aqui, por gentileza. Olha só. Eu sempre trouxe este exemplo. Ocorre que este ano nós tivemos uma decisão do STF que consolidou esse exemplo. Preste atenção. Ó, em concurso público, principalmente de natureza militar, né, como PM e bombeiro, tatuagem é permitida, mas com algumas restrições. E geralmente o que os editais dizem? Olha, o membro da instituição
pode possuir tatuagem, desde que ela não seja visível, né, com o uso do uniforme de educação física. Ou seja, né, ela deve ficar escondida quando a pessoa estiver usando uma camiseta como esta e uma bermuda. Certo? Tá. Ocorre que muitos candidatos são aprovados em provas de concurso público e possuem tatuagem em área exposta. Sei lá, né, um coraçãozinho na mão, né, um coraçãozinho no pé, coisas do gênero assim, vai indo. O Betinho mesmo já falou que tem vontade de fazer um coraçãozinho, né, Betinho, exposto na pontinha do pé, assim, para ficar andando com a sinelinha havaiana dele aí na rua, né? Tá. Aí a pessoa tem tatuagem em lugar visível. O que acontece? É óbvio, é uma coisa assim muito evidente. Ninguém que for aprovado em concurso público, né, e tiver uma tatuagem visível, vai ficar satisfeito com a reprovação simplesmente pelo fato de ter uma tatuagem. Isso é uma coisa óbvia, porque me parece, pelo menos essa é a minha opinião, uma atitude absolutamente preconceituosa e uma medida absolutamente desproporcional. Então, muitos candidatos nesta condição ingressam na justiça pleiteando a posse após a reprovação na avaliação médica. Porque o candidato vai para a avaliação médica, lá ele é reprovado na avaliação médica, mas ele pede na justiça o direito de ser empossado no cargo. Existem várias decisões dos tribunais superiores, inclusive uma decisão recente do STF, que foi notícia nacional, permitindo que candidatos reprovados em concurso público militar por possuírem tatuagem em região exposta podem tomar posse no concurso, desde que aquela tatuagem não faça alusão a fato violento ou criminoso. Certo? Beleza. Ocorre que isso é apenas jurisprudência. E se eu digo que isso é apenas jurisprudência, sabe o que eu estou dizendo? Não é de observância obrigatória. O que eu estou dizendo aqui, presta atenção. Se você tem uma tatuagem exposta aí, eu posso lhe garantir que você será reprovado. A administração pública aqui em Goiás vai reprová-lo. Mas eu posso garantir também que você, buscando, né, ajuda jurisdicional, ou seja, indo até o Poder Judiciário para conquistar a posse, o Poder Judiciário vai deferir a você esse direito. Por quê, professor? Porque a jurisprudência está consolidada no sentido de que... O quê, professor? De que a tatuagem não é por si só condição incapacitante do concurso. Não é por si só, porque se também você tiver lá uma tatuagem que faça menção a uma atividade criminosa, você não vai conseguir ingressar na força policial. Certo? Beleza? Tá. Só que lembrem, como não é de observância obrigatória, o que a administração pública faz? Reprova. Porque a jurisprudência não vincula. Joia? Tranquilos? Então vamos lá. Próximo, só que uma observaçãozinha aqui, ó. Qual que é a observação? É porque nós temos uma jurisprudência que nós chamamos de súmula vinculante. Súmula vinculante. Certo? Então eu tenho uma jurisprudência que ela é chamada de súmula vinculante. O que é a súmula vinculante? É a decisão do tribunal, mas de um tribunal especial, que é o STF, né, que é a nossa Suprema Corte, né, a nossa Suprema Corte. Tá. O STF, ele pode, mediante a aprovação de 2/3 dos seus membros, editar súmula vinculante sobre matéria, o quê? Constitucional. Vou dar um exemplo para vocês, que é o exemplo clássico de concursos públicos, tá bem? Clássico de concursos públicos, principalmente de concursos da nossa natureza, dos concursos que nós vamos fazer. Olha só, por alguns anos, era muito comum a Polícia Federal, quando a Polícia Federal começou a ter uma atuação mais contundente, isso ocorreu nas últimas décadas, né? Quando a Polícia Federal começou a ter uma atuação mais contundente, muitas pessoas, né, que possuíam poder e até mesmo político, acabaram sendo presas pela Polícia Federal. E um dos casos que chamou muita atenção foi de um ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, já falecido. Ele foi preso logo no início da manhã, na sua residência, e ele saiu algemado, né, e entrou dentro da viatura da Polícia Federal algemado. Naquele momento, começaram a haver questionamentos sobre a legalidade do uso de algemas quando o indivíduo não impõe resistência à atuação policial.
Com base nesses questionamentos, o STF editou a súmula vinculante número 11. Então, olha só, o STF editou a súmula vinculante número 11. E o que trata a súmula vinculante 11? Trata do uso de algemas. O que a súmula vinculante 11 diz? Ela fala, olha, o uso de algemas só pode se dar em 3 casos excepcionais e a excepcionalidade ainda deve ser justificada por escrito, sob pena da autoridade que utilizar as algemas responder por abuso de autoridade. Tá, quando que poderá haver uso de algemas de acordo com a súmula vinculante 11? Olha, quando houver receio de fuga, risco à integridade física dos envolvidos, ou seja, do preso, né, do condutor ou de terceiros, e o que ainda? Resistência. Então, olha só, quais são as 3 hipóteses que admitem o uso de algemas de acordo com a súmula vinculante número 11? Receio de fuga, existe o risco do preso fugir, risco à integridade física dos envolvidos, quando eu falo envolvidos, eu falo do preso, do condutor, aquele que realiza a prisão, e até mesmo de terceiros, ou então quando houver resistência. Fora dessas 3 hipóteses, o uso de algemas configura abuso. Fora dessas 3 hipóteses, o uso de algemas configura abuso. Professor, a súmula vinculante número 11 é jurisprudência. Eu estou afirmando, ela é jurisprudência. Só que, como o próprio nome diz, é uma jurisprudência vinculante. Isso significa dizer que ela é obrigatória. E por ser obrigatória, não é tratada como fonte secundária, mas sim como fonte o quê? Primária do direito administrativo. Mais uma vez, a súmula vinculante é jurisprudência. Ela é jurisprudência. Mas, por ser vinculante, ela é de observância o quê? Obrigatória. E por ser de observância obrigatória, ela não é tida como fonte secundária, mas sim como fonte primária do direito administrativo. Então, cuidado, na sua prova. Toda jurisprudência é fonte secundária. Errado. Porque a súmula vinculante é jurisprudência, mas não é fonte secundária, e sim primária, por se tratar de fonte de observância obrigatória. Joia? Então vamos lá. Letra C. Letra C. Também é fonte do direito administrativo os costumes. Os costumes. Professor, qual seria a lei do direito administrativo, se não me engano? Qual seria a lei? Não. O direito administrativo ele não é codificado, porque não consiste na reunião sistemática em um único instrumento jurídico de todas as leis dessa ciência. Ele não é codificado, mas há várias leis esparsas que tratam sobre a matéria. Quer ver só? Vamos lá. O senhor vai ser policial militar do estado de Goiás. E a partir do momento que você se torna policial militar, você possui com o estado de Goiás um vínculo específico. Ou seja, há uma relação entre você e a Polícia Militar, que é um órgão do Estado. Ou seja, há uma relação entre você e o Estado de Goiás. Esta relação ela é estabelecida por lei. Lei 8.033, que é o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado de Goiás. Compreenderam? É uma lei que trata de matéria de direito administrativo. Os direitos do policial militar estão nesta lei. Presta atenção em mim, gente. Desfoca não, porra. Presta atenção. Os direitos do policial militar estão nesta lei. Só que não há um código. Não há um código de direito administrativo. Mas há várias leis que tratam sobre matéria de direito administrativo. Quer ver só? O policial civil, ei, você aí que vai fazer a prova da PC dia 16. O policial civil, ele possui um vínculo específico com o Estado de Goiás, que é regido pela Lei 10.460, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas autarquias. É uma lei estadual, que vai disciplinar e vai dizer quais são os direitos do servidor público civil, inclusive do policial civil. Joia? Tá, outra questão. Olha só, a Polícia Civil tem uma estrutura de funcionamento. Essa estrutura de funcionamento da Polícia Civil é tratada por lei. Qual lei? Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás. Lei 16.901 de 2010. Certo? Então, o direito administrativo não está codificado. Não tem o Código de Direito Administrativo. Mas há várias leis e
todas elas tratam de matéria do direito administrativo. Beleza? Vamos lá então, continuando, ó. Dois não, né? Letra número 3. Eu falei costumes, né? Eu não ditei ainda para vocês não, né? Costumes, tá, o que são costumes? Só que eu falei que eu vou ditar, todo mundo já baixou a cabeça. Coloque aí, vamos lá. São comportamentos reiterados durante a atividade administrativa. São comportamentos reiterados durante a atividade administrativa. Gente, eu vou substituir por uma outra expressão que vai ficar mais fácil para você entender o que é o costume. O costume é a prática administrativa. Coloque seu caderno. É a prática administrativa. Ou também chamado por alguns administrativistas de praxe. É difícil, né? Administrativa. Quem que riu aí? Dalila? Vou pôr ela para falar, né? A palavra aqui. Da outra vez ela riu, também não deu conta de falar. Então, alguns estudiosos do direito administrativo vão chamá-lo de praxe administrativa ou prática administrativa. Tá bem? Vamos lá. Tópico 3. Tópico 3. Antes de entrarmos nele, no tópico 3, o pessoal está percebendo que eu estou tentando ser mais objetivo na aula, né? Com vocês. São temas que a gente já trabalha, mas eu quero ser mais objetivo. Só pensando na prova. Vem cá, vamos olhar para a prova. Gente, cessou aqui, ó, todo mundo olhando. Como isso cai na minha prova? Certo? Na possibilidade de haver uma questão sobre fontes do direito administrativo na minha prova. Como isso será cobrado lá? Seguinte. Assinale a alternativa a seguir, em que são apresentadas fontes do direito administrativo. Ponto. Joia? Não, estou sendo sincero. Aí, letra A. Vai ter as opções, B, C, D, as opções. Você vai marcar aquela que fala o quê? Fala lei, constituição, doutrina, jurisprudência e costumes. Professor, e se não tiver todas, está certo? Depende como a questão fala. Você fala assim, ó, lei, jurisprudência, doutrina, somente. Está errado. Porque não são só elas. Existem o quê? Outras fontes do direito administrativo. Joia? Vamos lá, vamos continuar. Tópico 3, gente. Tópico 3. Outra questão que é importante antes de ir para o tópico 3. Eu me lembro de uma questão que eu já fiz ela, era CESP, mas uma questão muito interessante. Fala assim, ó. A doutrina, os costumes, a jurisprudência e a lei são as principais fontes do direito administrativo. Você marca certo ou errado? Cuidado, não confunda fonte primária com secundária com principal. São coisas diferentes. Fonte primária é aquela de observância obrigatória. Fonte secundária é aquela de observância não obrigatória. E quando eu falo fontes, as principais fontes, eu não estou fazendo essa classificação de fonte primária e de fonte secundária. Tá bem? Então estaria certa essa alternativa. Vamos lá, tópico 3. Tópico 3. Princípios. Princípios. Aí olha só, ó. Quando a gente coloca princípios, a primeira coisa que a gente precisa fazer, colocar aqui, 3.1, né, é o seu conceito. O que são princípios? Rapidamente, olha só. Olha só. Colocaram aí já no caderno? Então vamos lá. O que são princípios? O que são princípios? Gente, todo mundo observando aqui, por gentileza. Toda ciência, ela é construída em cima de algumas ideias que são o núcleo ou o centro daquela ciência. Tá. Lembra quando você fazia o ensino médio e você estudava física lá no ensino médio? Lá na física, tem aquelas regrinhas básicas da física, não tem? Toda ação gera uma reação, ou seja, toda força num sentido gera uma força o quê? No sentido contrário. Não é assim? Não tem as regrinhas da física lá? E com base nessas regras elementares da física, você consegue interpretar toda aquela ciência.
Não é isso? Você vai pegando as regras básicas da física e a partir do estudo de toda ela, de toda a disciplina, você consegue, né, interpretar a física com base nesses princípios, essas ideias centrais. Quando você olha para o direito, venha para cá. Quando você olha para o direito, você também identifica nele ideias centrais. Estas ideias centrais é que dão a sustentação e que dão, olha só, gente, e que dão uma harmonia ao direito administrativo. Olha só, vem para cá. Imagina que isso aqui é o direito administrativo. Isso aqui tudo é o direito administrativo. Para que o direito administrativo, ele seja, né, para que o direito administrativo, ele seja essa disciplina especial, para que ele então seja o ramo do direito público responsável por disciplinar os órgãos, agentes e entidades que desenvolvem a atividade administrativa, para que isto ocorra, o direito administrativo ele é construído com base em duas ideias centrais. Nós vamos trabalhar já já, que é o núcleo axiológico do direito administrativo. O que são essas ideias centrais? São princípios que servem de sustentação para toda a disciplina, para todo o direito administrativo. É a partir deles que outras ideias irão surgir e que farão o direito administrativo uma disciplina, olha só, uma disciplina homogênea, harmônica, diferente das demais. Tá, então o que são princípios? Princípios são ideias centrais que servem de fundamento para a construção e elaboração de uma ciência. Joia? Agora venha só, de uma forma mais simples, O princípio é a base de sustentação, é o alicerce para o quê? Que a lei seja elaborada e seja interpretada e a justiça seja realizada. Vamos colocar esse caderno? Vamos lá. São ideias centrais que servem de base e alicerce. São ideias centrais que servem de base e alicerce. São ideias centrais que servem de base e alicerce para a elaboração e interpretação da lei. São ideias centrais que servem de base para a elaboração e a o que, gente? Para a elaboração e a interpretação da lei. Para a elaboração e a interpretação da lei. Ponto final. Vamos seguir. Então a lei é elaborada e é interpretada, e o que serve de fundamento para a sua elaboração e interpretação são os princípios. Joia? E aí eu venho aqui, ó, e já abro o tópico 3.2 com vocês, ó. 3.2. 3.2. Regime jurídico, ó, administrativo. Regime jurídico administrativo. Bacana, a gente está tendo um bom rendimento de aula. Preciso concluir esse assunto com vocês, porque, como você já disse, nós teremos 8 aulas de direito administrativo para trabalharmos aqueles tópicos que eu tinha colocado no quadro no início da aula. Tá bem? 8 aulas para nós desenvolvermos aqueles tópicos. Serão suficientes essas 8 aulas. Vocês podem ficar tranquilos, não vai haver nenhuma deficiência em termos de conteúdo, muito pelo contrário. Eu acho que, dentro da perspectiva de trabalho, é aquilo que eu considero ideal para a conclusão desse assunto, tá bem? 8 aulas. Quero pedir uma gentileza para vocês, tá? Eu acho que a maioria já deve ter recebido, com exceção daqueles que o número não deu certo ou que fizeram a matrícula de ontem para hoje, né? Mas vocês devem ter recebido a lista de transmissão lá com a mensagem informando a respeito do horário de aula, né? Então, aqueles que ainda não receberam, eu vou pedir uma gentileza. Salvem esse telefone, que é o telefone que eu vou utilizar para enviar a lista de transmissão dessa turma para vocês. Salvem no seu celular, porque se não estiver salvo no seu celular, a lista de transmissão é enviada, mas você não recebe a informação, tá bem? Tá. Agora, antes de colocar o top 3.1 com vocês, desenvolver eles, eu queria só bater um papozinho aqui rápido, tá? Nós tivemos uma experiência bastante cansativa no preparatório da PC Goiás.
Porque nós tivemos aulas de segunda a segunda, e sábado e domingo era assim, ó. Teve sábado que foi manhã, tarde e noite, e domingo, manhã e tarde. Então eu percebi que houve um desgaste bastante grande, né, nessa reta final da PC Goiás. Com base nesse desgaste, qual foi a nossa opção? Nesse preparatório da PM nós teremos aulas apenas de segunda a sexta-feira, certo? Sábado e domingo não teremos aula, porque eu me preocupei com o desgaste. Eu acho que a gente precisa, vocês também precisam, de ter um momento de preparação e de estudo em casa, fora da sala de aula, tá certo? Então as aulas serão de segunda a sexta-feira e nós teremos, ao longo desse preparatório, 61 encontros, certo? 61 encontros ao longo desse preparatório. Esse é o primeiro deles, tá? Até para já ir esclarecendo isso aí para vocês, tá bem? Tá, as demais dúvidas vão surgindo, eu vou passando isso para vocês ao longo das nossas aulas, joia? Vamos lá, ó. Tá, tópico 3.2 então, regime jurídico administrativo. Gente, por exemplo, quando eu olho pro Betinho, eu vejo uma identidade nele. Por exemplo, um cara feio pra caramba. Não é fácil, não é difícil de ver isso aí. Esse barbeiro aqui, porra. Tá? Então, olha só. Quando eu olho para alguma pessoa, eu consigo identificar algumas características. Na hora que eu brinquei com ele aqui, a primeira coisa que o Betinho fez foi a característica que ele tem bigode. Né? Pronto, a primeira característica, ele falou assim, é uma característica dele. Certo? Então, quando eu olho para outra pessoa, eu vou identificar outra característica. Então, geralmente, você já vai se lembrar. Às vezes você está conversando com um colega, aí o colega fala assim, tá, eu conheço a fulana ou fulano. Aí você não se lembra muito bem quem é, aí o colega fala assim, aquela pessoa loira, morena, ou vai dando características da pessoa. Não é assim? Tá. Então, todo ser humano tem uma característica. Agora, olha só. O direito administrativo, como ele é um ramo especial do direito, como ele é uma disciplina especial do direito, ele também possui algumas características. Características que não estão presentes em outras disciplinas do direito. São características que fazem com que o direito administrativo ele seja diferente do penal, que ele seja diferente do processo, que ele seja diferente do constitucional, que ele seja diferente do direito civil e assim por diante. Certo? Então, quando eu coloco um tópico no caderno, aqui, ó, 3.2, regime jurídico administrativo, eu quero trazer aquelas características que são típicas do direito administrativo e que fazem com que ele seja absolutamente diferente dos demais ramos do direito. Certo? Ou melhor dizendo, das demais disciplinas do direito. Tá. Então, o que é o regime jurídico administrativo? Observe. Para que eu identifique as características que só existem no direito administrativo e que fazem com que ele seja diferente dos demais ramos do direito, eu preciso identificar os seus princípios. Vocês se lembram que quando eu estava explicando princípios, eu disse que o direito administrativo ele é construído em cima de duas ideias centrais? A base do direito administrativo são duas ideias centrais. Estão lembrados disso? Tá, observem aqui. Quais são essas ideias centrais? São os princípios da supremacia e da indisponibilidade. Olha aqui, gente. Quando eu digo regime jurídico administrativo, eu estou dizendo o conjunto de princípios e de regras que fazem com que o direito administrativo ele seja uma disciplina em que haja prerrogativas para a administração pública, mas não somente elas, mas que a administração também tenha que se sujeitar a algumas obrigações. Então, a característica marcante do direito administrativo, que faz com que ele seja ímpar, que faz com que ele seja diferente das demais disciplinas do direito, é que o direito administrativo ele é marcado por prerrogativas e por sujeições. Ou seja, a administração pública possui poderes especiais para a consecução de seus fins, para a realização dos interesses da coletividade, mas na mesma medida em que a administração pública ela possui poderes especiais, a ordem jurídica impõe à administração uma série de obrigações, para que o exercício desses poderes especiais não se dê com abuso, não se dê com excesso. Joia? Então, o que é regime jurídico administrativo? Coloque no seu caderno. Conjunto de princípios e de regras, que dá identidade ao direito administrativo, conjunto de princípios e de regras, que dá identidade ao direito administrativo,
dá identidade ao direito administrativo, sendo caracterizado pela presença, presença do que, gente? De prerrogativas e de sujeições. Sendo caracterizado pela presença de prerrogativas e de sujeições. Sendo caracterizado pela presença de prerrogativas e de sujeições. Volta para cá. Olha só. Letra A. Prerrogativas. Tá, observe aí, ó, por gentileza. O que são as prerrogativas? As prerrogativas são os poderes especiais que a administração possui para que o interesse público se sobreponha ao interesse privado. Vocês se lembram que no início da aula eu disse que o direito administrativo é o ramo do direito público na medida em que as regras do direito administrativo vão disciplinar as relações entre Estado e o quê? Sociedade. Mas que nestas relações jurídicas o Estado encontra-se em condição de supremacia. Por que o Estado encontra-se em condição de supremacia? Em posição de supremacia? Porque o Estado, ele defende os interesses da coletividade. E para que o Estado defenda os interesses da coletividade, a ordem jurídica confere ao Estado uma série de prerrogativas. Certo? Estas prerrogativas, elas decorrem do princípio da supremacia do interesse público. Professor, o que é o princípio da supremacia do interesse público? Eu já expliquei ele para vocês. Quando eu comecei a aula, quando eu expliquei o direito público, eu estava explicando o princípio da supremacia. Quando existir confronto entre interesse público e interesse privado, o primeiro prevalece. Por quê que o primeiro prevalece? Porque os interesses da coletividade se sobrepõem aos interesses individuais, em razão do princípio da supremacia, uma das características do regime jurídico de direito público. Tá bem? Então coloque seu caderno. Havendo confronto entre o interesse público e o interesse particular, havendo confronto entre o interesse público e o interesse particular, o primeiro deve prevalecer. Havendo confronto entre o interesse público, e o interesse particular, o primeiro deve prevalecer. Tá, letra B. Estou aqui pensando uma coisa. A prova da PM de Goiás, dia 15 de janeiro, soldado, 29 de janeiro, cadete, né? E tem aí informação, ainda não foi publicado o edital, mas informação de edital para o concurso da PM de Minas, né? Da PM de Minas. Alguns colegas até foram para lá. Então, assim, se você tiver condições, então primeiro você tem que avaliar isso aí, né? Vá fazer a prova. É um bom treinamento para a prova de Goiás. Qual a razão? As matérias são muito parecidas, não são idênticas, deixar isso claro, porque lá ainda tem direitos humanos e tem estatística, coisa que não tem aqui em Goiás, né? Mas as provas são muito parecidas, o conteúdo programado das outras disciplinas é praticamente o mesmo, porque tem língua portuguesa, não tem a geohistória, mas tem língua portuguesa, tem a administrativa, não tem processo, não tem direito penal militar, né? Mas tem direito penal militar, processo penal, legislação extravagante, né? Legislação extravagante. Então, edital bem legal, tá? Letra B, gente, coloca aí, ó. Letra B. Tá, além das prerrogativas, qual é a segunda característica do regime jurídico administrativo? As sujeições. Gente, é simples isso. Muito simples. Observem. Por gentileza. Desculpem.
A administração pública, ela tem poderes especiais. Só que quem tem poder, sem que haja limite para exercê-los, há uma enorme chance de que no exercício desses poderes haja o quê? Abuso. Certo? Então a ordem jurídica, ao mesmo tempo, quando eu falo ordem jurídica, entendo assim, a lei. Tá bem? A ordem jurídica, ao mesmo tempo que confere à administração pública poderes, impõe à administração uma série de obrigações. Eis que surgem as sujeições, decorrentes do princípio, olha só, do princípio da indisponibilidade do interesse público. Quer ver só? Você amanhã, na condição de policial militar do estado de Goiás, amém, glória a Deus e aleluia, né? Você amanhã, então, na condição de policial militar do estado de Goiás, você se depara com um indivíduo em flagrante delito, certo? Dá a ele voz de prisão. E aí, quando o indivíduo ele se rende, você olha no rosto dele, você identifica um colega de infância, um amigo de infância. Primeiro, você está exercendo um poder da administração aqui, que é o poder de restringir a liberdade de alguém em prol dos interesses da coletividade. A administração não pode fazer isso? Não pode restringir o direito de ir e vir em prol dos interesses da coletividade? Então essa é a primeira coisa. Segundo, eu pergunto, você pode ou você deve prender essa pessoa? Muito bem, mesmo sendo seu amigo de infância, você deve prender. Por quê? Porque o interesse público é indisponível e ele não prevalece sobre o interesse particular. Compreenderam? Ao mesmo tempo que você tem um poder, você se submete a um dever, fruto da indisponibilidade do interesse público. Joia? Então coloque seu caderno aí, ó. O interesse público é indisponível. O interesse público é indisponível. Por esta razão, desculpem, por esta razão, o agente público fica obrigado, a exercer os poderes da administração. Por esta razão, o agente público fica obrigado a exercer os poderes da administração. Por esta razão, o agente público fica obrigado, entenderam? Obrigado a exercer os poderes da, o que, gente? Administração. Joia? Por quê? Porque exercer os poderes não é uma faculdade, mas sim um dever, uma obrigação, voltada à satisfação dos interesses da coletividade. Joia? Posso continuar então? Senhores, doutores, doutoras, né? Vamos lá? Então, muito bem, né? Olha só, tópico de número 3.3. 3.3. Princípios básicos. Princípios básicos. Tá. Eu olhei as questões da Funiverso. Aí é a dificuldade que a gente vai enfrentar. Ó, Funiverso não, perdão. Funrio. Acho que é a segunda vez que eu troco Funrio por Funiverso. Vamos lá. Eu olhei as questões da Funrio. Qual que é a dificuldade que a gente vai ter? Presta atenção. Primeiro, a dificuldade que nós vamos ter é um horizonte. Quando a gente estudou no último concurso da PM, que era o EG, nós tínhamos um concurso anterior como parâmetro, certo? Então, nós olhamos para o concurso, porque é o seguinte, PM de Goiás teve um concurso em 2010 e teve um concurso em 2013. Nós olhamos para o concurso anterior, que foi um parâmetro, que foi a FUNCAB. Pensa, olha só, o penúltimo concurso da PM foi FUNCAB, o último foi o EG, e esse que nós faremos, FUNRIO, ou seja, não tem um padrão,
de bancas. Por exemplo, quando você vai estudar para PRF, PF, você já sabe que você precisa estudar CESP. Né? Sabe que tem que estudar CESP. E por mais que seja difícil, você tem um bom horizonte de estudo. Né? Porque há muita informação sobre o CESP aí, né, com relação às provas que essa banca realiza. Tá. Quando você olha para uma banca igual a FUNRIO, eu não vou me dar o papel de criticar aquilo que eu não conheço, porque eu não vi a FUNRIO ainda fazendo uma prova aqui em Goiás. Né? Aliás, tem até notícia, me parece que fez uma prova da Prefeitura de Trindade, mas eu não acompanhei esse concurso, então não tenho condições de nem elogiar, nem de criticar. Tá, mas uma coisa a gente já sabe, ela é a banca que fará o nosso concurso. O concurso em que você realizará o seu sonho, o sonho de ingressar no serviço público e ser um policial, certo? Presta atenção. Então, se essa é a banca que você precisa enfrentar, você não precisa olhar para ela com ódio. Tá? Por quê? Porque se você olha para ela com ódio, você começa a rejeitá-la. E na rejeição a ela, você começa a deixar de observar aquilo que ela pode cobrar na sua prova. Para se conhecer muito bem alguém, é bom que você ame essa pessoa, para que você tenha mais tempo de convivência com ela. Então, para se conhecer bem a FUNRIO, é bom que você ame ela e que você passe mais tempo com ela. Como que você vai passar mais tempo com ela? Fazendo bastante questões. E você vai ter que fazer as questões da FUNRIO. Aí que está o problema. Aonde nós vamos encontrá-las, entenderam? Compreenderam a lógica da coisa? Tá, agora vem lá. Eu imagino, agora eu quero que vocês pensem aqui comigo. Gente, hoje, nesse momento aqui, ó, hoje, nós estamos iniciando aqui, essa turma tem 220 matrículas. Na turma noturno, igual, as matrículas acabaram na segunda-feira. Nós já fizemos mais de 60 matrículas para a turma que começa no dia 19 do mês que vem. Tem hoje à noite ainda começando uma turma com 135 alunos de reta final da Polícia Civil. Só hoje, vai ter praticamente 600 alunos iniciando novas turmas no alvo. Só hoje. Que vão fazer essas provas aí da PC e da PM. Tá, não precisa ficar desesperado. Na PC já passou a conta das vagas, porque são só 500 vagas. Na PM, mais tranquilo, porque são 2.500 vagas. Eu aproveito para dizer para o público feminino que está aqui, que a maioria das mulheres que fazem as provas estudam na manhã. Não que não haja mulheres no noturno, mas o número de mulheres no período noturno, ele é menor do que o período matutino. Então, aqui tem a maior concentração de mulheres no alvo preparatório, a sala matutino. Certo? Tá, volta aqui, vamos lá. Vamos conversar, vamos dialogar sobre isso. Eu não tenho a FUNRIO, eu tenho a FUNRIO como banca, mas eu não tenho muito parâmetro para observá-la. Eu vou ter que fazer tudo o que ela tem. Então você vai entrar no site Que Concurso, você vai fazer todas as questões da FUNRIO. Professor, mas este tema não é necessariamente um tema do direito administrativo que está, assim, de acordo com o que a gente está trabalhando nas aulas, lá do edital. Mas faça a questão mesmo assim, vou dizer a razão. Não para aprender o conteúdo, mas para identificar a sensibilidade da banca. Para você entender como pensa a banca, não para aprender o conteúdo. Porque aprender o conteúdo você vai fazer questões CESP. Não tem melhor jeito de aprender conteúdo do que fazendo questões CESP, não. É disparado o melhor jeito de se aprender questões. Aprender conteúdo. Certo? Tá, mas você precisa sensibilizar-se com a banca. Agora, qual é a minha expectativa? Dia 15 de janeiro nós vamos ver se eu tenho razão nisso ou não. Qual é a sensibilidade que eu tenho para esse concurso da PM de Goiás? Que eu já disse, eu acho que alguns alunos vão se lembrar, eu ter dito isso na última aula de LEP que eu dei. Esse concurso da PM vai mudar a minha história de vida, a sua história de vida e, mais do que isso, a história da Polícia Militar do Estado de Goiás. Pense a grandiosidade disso que está para acontecer. Porque 2.500 vagas nunca houve num concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Então, a Polícia Militar será transformada com a presença de 2.500 novos homens. Isso é uma coisa que não tem como ninguém questionar. Porque é algo que vai ser muito grandioso para a corporação. São 2.500 novos homens e mulheres que farão parte dessa instituição. Tá, beleza. Se então é aquilo que vai mudar a sua vida, vai mudar a minha vida, vai mudar algo muito maior, que é a Polícia Militar, que é muito maior do que todos nós, porque um dia a gente vai embora, a gente morre, mas a polícia vai continuar aí. A gente precisa se dedicar para conseguir a realização desse sonho, para fazer parte dessa história, pelo menos um pouquinho dela, né? Tá, observe. O que eu penso que será na sua prova, embora
a gente não tenha parâmetro de avaliação da FUNRIO, é bom olharmos para provas de 2010 da FUNCAB e de 2013 da UEG. Eu imagino que o examinador da FUNRIO vai olhar para elas e vai tentar reproduzir aquele estilo de prova. Vocês estão entendendo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, além de responder questões FUNRIO, começar a responder as questões de 2010 e de 2013. Professor, eu já fiz todas. Foda-se. Faça mais uma vez. Tá? Deixa eu explicar. Quando eu estava lendo isso... É rapidinho, gente, rapidinho. Quando eu estava lendo isso aqui, ó, essa reportagem, falava de três técnicas de alta performance. 3 técnicas. A técnica dos esportes, a técnica do xadrez e a outra me esqueci agora. Vou lembrar já, explicando para vocês. Não se preocupa não. O que um esportista faz para ganhar uma medalha, por exemplo, nos Jogos Olímpicos? Primeiro ele treina musculatura, concorda comigo? Então, é a repetição de uma atividade para ganhar musculatura. E depois o quê? A reprodução daquele exercício que é o exercício da sua prova. Não é isso? Então, beleza. Vamos olhar para o maior velocista do mundo, né? Todos vocês sabem, Bolt. Vamos olhar para ele, o maior velocista do mundo. Né? Tá, primeira coisa, ele não deve só correr. Ele não deve lá falar assim, vou correr 10 segundos aqui. Não, ele não deve fazer isso. Ele deve, antes de tudo, fazer o quê? Preparação muscular. Não é isso? Preparação muscular. Vamos trazer isso para a nossa realidade. Como que isso pode nos ajudar? Venha para cá. Como que isso pode nos ajudar? Eu preciso treinar aquilo que é a nossa necessidade para obter um bom resultado naquilo que eu desejo. E qual é a necessidade? Qual é o elemento mais importante que você tem para aquilo que você deseja, que é a aprovação no concurso? Qual é ele? A sua mente, o seu cérebro. Não é isso? Não é dele que você precisa? Então você precisa exercitá-lo. Tá, você precisa fazer com que esse cérebro aí, ele esteja cheio de informação. E como que você vai adquirir essa informação? Lendo. Você deve ler. Na leitura, você ganha musculatura. Certo? Na leitura, você ganha a musculatura. Agora, e para obter o resultado que você deseja, ser aprovado? Treinar. E como que você treina? Exercícios. Joia. Beleza, tem a técnica do xadrez. Olha para cá. A técnica do xadrez, sabe qual que é o problema dela? Porque é o seguinte, você treina xadrez, mas você nunca sabe necessariamente qual que é a próxima jogada que você terá que fazer. Porque a sua próxima jogada depende de uma ação de outra pessoa. Não depende da ação de outra pessoa? Então, a técnica do xadrez, ela exige o quê? Improviso. Mas não tem pessoas que são mais vitoriosas nesse jogo do xadrez do que outras? Mesmo a técnica exigindo improviso? Porque para você vencer uma batalha de xadrez, você precisa saber improvisar na hora certa. Improvisar surpreendendo com a melhor técnica. Porque a todo momento a sua técnica pode ser modificada ou alterada, dependendo do jogo do seu adversário. Tô certo? Pô, é foda essa técnica, não é? Venha pra cá. Você vai pra prova. A prova é um xadrez. Por quê? Por mais que você estude, por mais que você se dedique, você não sabe efetivamente que vai estar lá. Quer ver só? Tem uma galera aqui que também fez o preparatório da PC, que agora está fazendo o preparatório da PM, mas de todo jeito vai fazer a prova da PC. Qual que é a grande preocupação dessa galera na prova da PC? Legislação extravagante. 24 leis especiais dentro de uma matéria. 24 leis especiais dentro de uma matéria. Aí o candidato começa a ler, fala assim, ó, tem lei com mais de 300 artigos. Código de Trânsito Brasileiro. Tem lei de execução penal. O Código Eleitoral. Lei dos crimes ambientais. Tem lei pra caramba, maior que o Código Penal lá. Só na legislação extravagante. Aí qual que é o grande desafio para o candidato? Fala assim, ó, beleza, qual vai ser a jogada da banca? Para que eu consiga fazer o checkmate. Qual vai ser a jogada da banca? Estão entendendo? Vem cá. Como que eu posso, numa situação adversa como é um jogo de xadrez, em que a minha vitória depende também das ações do meu adversário, como que eu posso obter êxito? Quando eu falo adversário, não olhe para o colega que está do seu lado, olhe para a banca.
Tá certo? Olhe para a banca, eu quero que vocês entendam. Como que eu posso, na hora da prova, identificar a questão que vai estar lá? Ei, olha para mim. Identificar a questão que vai estar lá, sendo que eu não sou examinador e eu não sei quem é e quais questões que estarão na prova. É treinar a maior ou o maior número de possibilidades possíveis. É treinar o maior número de jogadas possíveis. Num jogo de xadrez, quem conhece mais jogadas tem melhores condições de improviso. Tô certo? Numa prova de concurso, quem resolveu mais questões tem condições de improvisar nela. É simples. Quanto mais jogadas você treinar, mais preparado você está para o improviso. Professor, o que o senhor está explicando? O que o senhor está querendo dizer? Entendam. Vai chegar a questão que você vai abrir ela, você vai ler e vai falar assim, não sei. É a hora do improviso. E quem vai acertar por essa questão? Quem treinou mais jogadas. Aí tem gente que pensa assim, ó, ouça o que eu estou dizendo. Tem gente que pensa assim, fulano acertou essa questão de sorte, porque ninguém acertaria. Mas a pessoa estava preparada para o improviso. Ela fala assim, opa, fudeu, isso aqui eu não lembro. Mas ela começa com base, né, o quê? Na repetição, com base naquele número elevado de questões que ela desenvolveu, elaborou. Ela consegue ter informação para fazer o quê? Improvisar. É isso a diferença da prova. Então você já sabe o que você precisa para ser aprovado. Não faltar nenhuma aula, porque se você faltar, você não está comprometido com o seu sonho. No horário que você tiver de livre, fazer leituras e resolver questões. Se você não fizer isso, você não tem a vaga. Se fizer isso, você é um forte concorrente e tem a possibilidade de ser aprovado. É simples, é fácil. Por quê? Porque ser excepcional não é um dom, mas é fruto de muita disciplina e de muito trabalho. Você tem condições de ser o excepcional na sua família, de ser o excepcional para o seu amigo, de ser o excepcional para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho, para qualquer pessoa. Basta você ter disciplina e trabalho duro. Ponto. Você vai ser excepcional. Acabou. Vamos lá? Vamos voltar. Tá. Princípios básicos aqui, ó. Quando eu falo de princípios básicos, eu estou falando do artigo 37 da Constituição Federal. Obrigado, pronto, ó. 37, caput da Constituição Federal. Certo? Quando eu olho então para o artigo 37, caput da CF, o artigo 37, caput diz assim, ó. Diz assim. A administração direta e indireta de qualquer dos poderes dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e da União obedecerão aos princípios de... Então, olha só. Quem que obedecerão a esses princípios? A administração direta e a administração, o que, gente? Indireta. Eu vejo muito aluno respondendo isso, errando isso. Eu quero que você entenda que os princípios que nós vamos trabalhar são aplicados à administração direta e indireta. De que, gente? Qualquer dos poderes. Quando eu falo qualquer dos poderes, eu estou me referindo a quais poderes? Estou me referindo ao poder legislativo, ao poder judiciário e ao poder executivo. Então entenda, o poder executivo também, o poder legislativo e o poder judiciário também, não somente o executivo, eles também ficam submetidos a esses princípios que eu vou citar. Joia? De qualquer dos poderes, da onde? Aí vem, ó, dos municípios, aí vem as entidades federativas. Tá, professor, município não tem poder judiciário, não tem problema. Mas ele tem legislativo e tem executivo. Dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União. Obedecerão aos princípios de... Quais princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Compreenderam? Então, é importante essa informação.
Conforme a Constituição, em seu artigo 37, caput, a administração direta e indireta de qualquer dos poderes, ou seja, do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, dos municípios, estados, Distrito Federal e União, obedecerão aos princípios de... Aí nós vamos colocar. Obedecerão aos princípios de... Aos princípios de... Olha aí a dica mnemônica, né? Todo mundo já sabe a dica. De legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que esse é o mais jovem entre os princípios, foi acrescido pela emenda constitucional número 19 do ano de 98. Vamos fazer o seguinte, 15 minutos de intervalo, a gente volta às 9h40, beleza? 15 minutos, 9h40 eu volto a aula para vocês, joia? Vamos lá. Qualquer dúvida...